Bom dia, nós começamos aqui a nossa segunda live, né, pelo Meet, de aula de redação. Nós estamos gravando aqui e depois eu vou disponibilizar para os que perderam a nossa aula, tá certo? Nós estamos aí com uma participação de 32, 33 alunos. Coloque o nome de vocês no chat, tá certo? E vamos trabalhar. A nossa aula de hoje, como vocês viram no cardzinho de propaganda, vai explorar de forma mais específica a conclusão da redação do Enem, tá certo? Na última aula, nós trabalhamos a redação como um todo, né? A primeira vez que eu passei para vocês o texto dissertativo completo, o parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Algumas pessoas foram muito bem, outras pessoas precisam melhorar bastante. Mas na média, né? Na média do que eu corrigi, foi até razoável. Não deu para corrigir o segundo ano todo ainda, peço desculpa por conta da. Por conta a gente realmente foi pesada essa semana, viu? Foi pesado. Mas até semana que vem, quarta-feira no máximo, eu corrijo o segundo e terceiro ano. Eu já dei o feedback de alguns estudantes, tá certo? E quando eu terminar as correções de primeiro e segundo, eu vou chamar no privado, tá certo? A gente precisa tomar essa consciência de que no o relatório da escola, 90% dos estudantes, 80%, tem acesso à internet, tem telefone, tá bom? Oscila esse acesso, ele oscila às vezes, né? De aluno para aluno, de horário para horário, mas muita gente mesmo tem acesso. E a gente ainda tem uma quantidade de participação pequena, tá bom? A gente precisa melhorar isso. Precisa melhorar muito isso. Nós estamos trabalhando também aí com essa proposta de intervenção de resultado, né? Que alguns alunos estão devendo nota. A gente está dando um tempo, um espaço para esse pessoal se atualiza, né? Vamos dar um F5 aí nessas notas de vocês. Então, nós vamos trabalhar especificamente com a conclusão, nós vamos tentar ser um pouco mais objetivo, né, porque nós começamos atrasados, nós vamos tentar terminar aí 11 horas, 11h10 no máximo, tá bom? Mais tarde tem o aula do terceiro ano. Eu vejo como positivo esse nosso contato, tá certo? Eu acredito que vai melhorar os resultados de vocês. Por isso que participam, é claro. Nós temos 4 terceiro ano, uma média de 160 pessoas, 140 pessoas. A gente tem uma quantidade aí de 35, 40 pessoas nas aulas. Mas a gente precisa melhorar isso, certo? Ué, desligue seu microfone, a não ser que você vá falar alguma coisa, por favor. Ah, desculpa, tia, foi mal, sabia não. Ah, tá bom, tudo certo. Vamos começar aqui. A nossa aula, né? Nós tivemos uma aula e eu apresentei para vocês a estrutura da redação completa. Parágrafo de introdução. Eu vou iniciar aqui a apresentação de vocês, tá bom? Só um minuto. O Carol chegou agora. Quem está chegando aqui eu estou aceitando. Estou usando o telefone e o computador. Nós trabalhamos, né? Eu apresentei para vocês a estrutura da redação completa, né? Com aquele famoso 3 parágrafos, que hoje os alunos nível mais avançado, os alunos com nível mais avançados, nível mais avançado, ele explora os 4 parágrafos, né? Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão.
E aí eu percebi, entre as redações que eu já corrigi, um erro maior, né, no parágrafo de conclusão. E vocês só estão respeitando as estatísticas, tá certo, pessoal? Porque entre as redações, assim, em quantitativo, né, em percentuais, realmente a conclusão, ela tem essa queda de pontuação devido, né, aos erros que os alunos apresentam. Tem aluno que vai muito bem nos 3 parágrafos, né, iniciais, e quando chega na conclusão ele desanda, sim, de forma, né, considerável. Na correção oficial, não pode haver mais de 100 pontos, né? Quando há mais de 100 pontos de diferença entre uma competência para outra, a gente vai começar a estudar as competências nas próximas aulas, existe até uma segunda correção. Então, não pode haver mais de 100 pontos de diferença, por exemplo, competência 5, competência 1, né? Competência 2. Aí, quando vocês chegam na conclusão, existe essa queda de pontuação mesmo, tá bom? Isso é comum nos terceiros anos também, eu já falei para eles. E tem muita gente que está melhorando esse aspecto. Então, assim, de forma inicial, vocês precisam entender que, assim como a introdução, nós trabalhamos bastante tempo, né? Ela tem todo aquele ritual, tem todo aquele rito para ser obedecido, a conclusão é ainda maior. Né? Essa estrutura que tem que ser seguida, ela é ainda maior na conclusão, tá bom? Porque hoje a redação ela é toda técnica, toda é fórmula, é estratégia para cada parágrafo, tá bom? Porque os corretores, eles nadam em cima disso. O corretor ele tem um manual de correção aqui muito rígido. O que é que tem que ser cobrado em cada parágrafo. Né? Que foi o curso que eu fiz. E que vocês vão ser agraciados, né? Porque vão ter acesso a esse material. Vocês vão conhecer a cabeça do corretor de redação. Então, se você tem esse amadurecimento de entender como é que o corretor faz, o que é que o corretor olha, né? Você vai evoluir a partir disso, tá certo? Você vai evoluir bastante. Então, nós vamos explorar hoje a conclusão, certo? A conclusão. A professora quer dizer que nós já vamos abandonar a introdução, deixamos o desenvolvimento para lá de forma nenhuma. Porque de forma assim... Vocês estão conseguindo ver o slide 1 aí? Que é o card de apresentação? Alguém fala para mim no... Alguém liga o microfone e diz aí que está ok? Oi, tia. Tá aparecendo o slide? No meu, não. Vocês estão vendo, não? O meu também não. Deixa eu tentar aqui. Correu um... Não é possível. Vou tentar de novo. E agora? Agora sim, tia. No meu apareceu. Pronto, tá bom? Você. Valeu. Então, repetindo, né? O texto dissertativo é aquele que opina, né? Aquele que lança opinião sobre um assunto, sobre um tema. E o argumentativo, ele é argumentativo porque ele vai provar que aquela opinião está certa, tá ok? É por isso que ele é dissertativo e argumentativo, porque não importa apenas a opinião, você tem que validar essa opinião através de dados estatísticos, através de um exemplo, de uma comparação, de uma proposição real, validada. O que nós vimos, né, na aula passada, que vocês receberam uma proposta de redação, como a que vocês receberam, tem o assunto, né, que é mais amplo,
mais amplo. Dentro desse assunto, você tira um tema em específico, né? Tem que observar o seguinte, dentro de um grupo que eu chamo de assunto, eu posso ter vários temas dentro desse assunto, tá bom? Aí a gente retoma novamente ao exemplo do ano passado, do cinema, né? Qual era o assunto? Cinema. Ah, o assunto era cinema, não lembro o que eles queriam trabalhar. Quando eu digo assim, eu não lembro o que eles queriam trabalhar, eu estou falando do tema, porque tema e assunto dentro da redação são coisas diferentes. O tema é um recorte que eu faço dentro do assunto, tá bom? Então, qual foi o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a proposta é um recorte que ele faz dentro desse emaranhado aí de possibilidades temáticas. Então, de regra básica que eu tenho nas redações de vocês, eu tenho que ter pelo menos 3 parágrafos, eu tenho que ter no máximo 30 linhas, né? Eu preciso usar a norma culta, respeitar os direitos humanos e não pode fugir do tema. Professora, mas eu falei sobre cinema na minha redação. Você disse que eu fugi do tema. Se o tema era cinema, não. O assunto era cinema. O tema era democratização do cinema, do acesso ao cinema. Perceberam aí a diferença? Se perceberam a diferença, coloca aí sim no chat. Eu falei sobre assunto, eu falei sobre cinema, né? Pronto, exatamente. Eu falei sobre cinema e você disse que eu fugi do assunto. Como assim? Você está doido, professora? Não, estou doida não. A gente viu que assunto e cinema são coisas diferentes. Assunto e cinema, quem for chegando, viu? Quem for chegando aí, tem alguns que pedem acesso, outros não precisam. Bote o nome no chat e nome a turma. Então, retomando essa ideia aí, que sim, assuntos são temas são coisas diferentes. Professora, por que eu tenho que aprender? Isso aí é uma besteira. Por que eu tenho que aprender a diferença de entre tema e assunto? Ora, se você não souber que isso é diferente, você vai fugir do tema ou tangenciar o tema, o que é muito comum na redação, o que é avaliado aí nas competências do competência 2, competência 3 da redação. 2 ou é 3, tá certo? Competência 2. Se você não obedece ao tema, né, se você foge desse tema, né, é tangenciamento. É um dos principais problemas da redação, só isso. Se você acha que isso é uma bobagem, você tá encaminhado aí para um dos principais erros, né, que acontece na redação. Seguimos. Agora vocês sabem que assunto e tema são coisas diferentes, né? Estão amadurecendo isso. Então, essa aí é a nossa estrutura. Um parágrafo de introdução, pelo menos um de desenvolvimento e um de conclusão, que é obrigatório. Introdução e conclusão é obrigatório, tá bom? Um de cada. O que não é obrigatório? O segundo do desenvolvimento. Esse não é obrigatório. Mas como eu falei, né, as redações nota 1000, a 90% elas trabalham com 2 parágrafos de desenvolvimento. Retomando aí nossa aula de introdução. Pessoal, você não pode esquecer, não é porque agora eu estou trabalhando conclusão que você vai abandonar a nossa aula de introdução, não. Primeiro por quê? Lá a gente vai ver na conclusão que a primeira regra da conclusão é retomada de tese. Então você não pode abandonar o parágrafo de introdução. O que é que tem que ter na minha conclusão? Na minha introdução? Apresentação do tema de forma contextualizada, e aí eu mandei o material para vocês há muito tempo, com quais são os modelos que a gente utiliza para começar essa redação, citação, exemplo, alusão histórica, vocês têm esses modelos aí. Eu vou mandar novamente e vou mandar para o primeiro ano agora.
Tem gente que, eu digo assim, pessoal, esse material que vocês vão usar 5 anos. Aí o menino apaga o arquivo, deixa só a foto dele no celular. Não pode apagar. Vai apagar o arquivo lá em PDF, pois coloca no caderno. Vocês não podem perder esse material, não. Então, na introdução, apresenta o tema, apresenta a tese e depois os possíveis argumentos, tá certo? O que não é obrigatório dentre esses 3 pontos? O ponto 3, ele não é obrigatório. No entanto, né, a grande maioria dos estudantes que trabalham com a redação em nível avançado, eles utilizam essa estratégia aqui. A grande maioria dos cursinhos também utiliza essa estratégia aqui, tá certo? Apresenta o tema de forma contextualizada, emite a tese, tá certo? E explora aqui os possíveis argumentos. Então, não pode esquecer essa estrutura, beleza, pessoal? É solidificar. A gente está com a galera do 3º ano aí, treinando a introdução todo dia. A galera que está estudando de fato, faz uma redação por semana. Manda a redação para outros corretores, manda para mim. Então você não pode se dar o luxo, né, de fazer uma redação a cada 30 dias, de qualquer forma não, tá bom? Porque quando você chegar no ano que vem, você também vai entrar nessa rotina aí, de é uma redação por semana, é o calendáriozinho aqui de aula redondo no YouTube, aí o professor marca uma aula, a galera não vem, né? A galera do 3º ano está estudando, aí tem um cronogramazinho aqui, ó. Aula o dia todo, redação, atividade, tá certo? É essa a rotina do pessoal que está estudando. Professora, é todo mundo? Não. É só uns 5, uns 6, uns 10 no máximo. Tá? Professora, por que só são esses? Tem uma coisa que eu costumo dizer para vocês, é o seguinte, ó. O sucesso não é para todos. O acesso, né? A possibilidade de acesso, né? A gente trabalha com essa igualdade para todo mundo. Na escola é assim, a gente trabalha de forma igual. O sucesso é para poucos, para muito pouco. Eu diria aí que 100% estourando. Tem a lei de 100%, tá bom? É uma lei que rege a vida de muita gente. O sucesso é para pouca gente. Não é para todo mundo, não. Viu, pessoal? É para pouca gente. Só tem 5 alunos no 3º ano estudando de forma organizada, sistemática, só. Mas é porque o sucesso é para poucos mesmo. Se você passa o dia dormindo, não faz nada da sua vida, não estuda, não lê, não vê um jornal, não vê um filme interessante, a não ser que você já seja rico, aí já é outra história. A gente não discute, não, né? A gente só sente aquela vontade também, mas bola para frente. Não esqueça, o sucesso é para poucos. Eu trabalhei com vocês, esse modelo aqui. Eu até percebi um erro agora na aula do 1º ano. É sobre a nossa aula o tema do ano passado, né? Que é a democratização do acesso ao cinema. Aí ele diz assim, ó. Perceberam que tem umas cores em cima, né? E tem uma legendazinha embaixo? Para vocês entenderem cada etapa. Só que eu cometi um errozinho aqui, ó. Nos argumentos, tá bom? Eu cometi o erro só na hora de marcar. Cultura não é ler muito, nem saber muito. É conhecer muito. Com esse pensamento, o poeta português Fernando Pessoa idealiza a sociedade moderna, na qual o conhecimento é democratizado pelo fácil acesso aos aparelhos culturais, como o cinema. No entanto, a convicção pessoana não se aplica ao Brasil, onde a sétima arte se mostra inacessível a muitos cidadãos. Pronto.
Aqui foi o erro. Eu estendi a tese até aqui. No entanto, a convicção pessoana não se aplica ao Brasil, onde a sétima arte se mostra inacessível a muitos de seus cidadãos. Aí ele diz, devido à histórica marginalização cultural e aos fatores mercadológicos. Então, a parte azul é para ser isso aqui, ó. Devido à marginalização cultural e aos fatores mercadológicos. Professora, isso aqui é o quê? Essa parte aqui é o que a gente chama de fechamento do parágrafo. Tá bom? Fechamento do parágrafo. Então, aqui, ó. Parte verde. A parte verde, geralmente, ela é comum a todo mundo. Qualquer pessoa poderia utilizar isso aqui, ó. A tese. Agora aqui, isso aqui é pessoal. Foi essa pessoa que criou. Então, essa opinião aqui é a opinião dela. E essa opinião aqui não pode ser igual de outras pessoas? Não pode. Ela pode ser parecida, mas a forma como ela colocou aqui é uma forma particular, tá certo? Devido, aqui são os argumentos que vão ser explorados. Devido à histórica marginalização cultural e a fatores mercadológicos. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui são os argumentos. Por que ele está dizendo, por que ele diz que no Brasil a sétima arte, que é o cinema, tá? O cinema é chamado de a sétima arte, ele se mostra inacessível aos cidadãos por conta da histórica marginalização cultural, ou seja, a parte da população, a maior parte, sempre esteve à margem, né, dessa cultura, e a fatores mercadológicos, a fatores econômicos, como, por exemplo, fatores de mercado, como, por exemplo, eu vou colocar cinema só nos grandes centros urbanos, eu vou colocar cinema só em bairros caros, em shoppings caros, entendeu? Então, isso aqui são os argumentos que eles vão usar no desenvolvimento. Professora, eu terminei a minha introdução, não sei mais o que dizer. Então, você fez a introdução errada. Ou então, você não percebeu o que foi que você fez, ó. Eu não estou dizendo bem aqui que no Brasil as pessoas não têm acesso à sétima arte por conta da marginalização cultural? Então, isso aqui, ó, marginalização cultural, vai ser explorado no desenvolvimento 1. E eu disse que também o Brasil não tem acesso ao cinema por conta de fatores mercadológicos. Isso aqui, fatores mercadológicos, vai ser explorado no desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1, marginalização cultural. Desenvolvimento 2, fatores mercadológicos. Pronto. Eu já tenho o que aqui? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Já tenho 3 parágrafos. Aí eu vou para onde agora? Para a conclusão, né? Deu para pegar, pessoal, aí? Deu para pegar? Deu para pegar? Pronto. Toda vez o William fala que tem alguma coisa a ver com Naruto. É porque eu acho que ele tem um delay aí. Tem um delay, né, William? Aí fica essa diferença. Pronto. Vamos continuar, vamos para frente. Como diz o rapaz aqui, seguimos. Pronto. Essa introdução aqui, ela já é feita a partir da nossa proposta, que foi o trabalho infantil, né, no Brasil. Esse tema aqui é de uma colega de vocês do segundo ano, tá bom? Ela disse assim, ó. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, criado no ano de 1990, busca garantir e efetivar a proteção à infância e, com isso, impedir a exploração do trabalho infantil. Depois a gente troca isso aqui, ó, que não, a gente coloca 2 traços, um traço aqui e um traço aqui, tá? Para não usar o parênteses. Novamente, a parte verde que a nossa colega utilizou, ela pode ser comum a todo mundo, entendeu?
Isso aqui é uma referência para começar o texto. Então, qualquer pessoa pode utilizar isso aqui, ó. Tá? Não é plágio, é uma referência, é uma estratégia para começar a minha redação. No entanto, a parte vermelha é particular. Ah, professora, essa parte aqui é minha, não foi eu. Não, o estatuto é uma lei, né? É um documento legal que vai orientar as questões da criança e adolescente no Brasil. Então, você pode pegar o estatuto e citar o estatuto aqui, ó, fazer uma referência ao ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Pronto. Aí ela disse assim, ó, contudo, aí a parte vermelha, alerta. Alerta. A parte vermelha, isso aqui é particular, é totalmente particular. Isso aqui é dela. Tá? E o que é a parte vermelha? É a tese. Entendeu agora? O verde, né? No sinal de trânsito, no sinal de trânsito. O verde é aquilo que pode ir à frente. Então, isso aqui é o que pode ser comum a outros estudantes. Qualquer pessoa do segundo A, segundo B, segundo C, D, pode utilizar essa estratégia aqui, ó. Não tem problema, não é plágio. Agora a parte vermelha, né? Cuidado. Isso aqui é dela, é particular. Contudo, a realidade brasileira é desfavorável àquilo proposto pelo ECA, visto que muitos jovens são submetidos a tarefas que os impedem de usufruir seus direitos mais básicos, como o de lazer, saúde e educação. Essa tese aqui, ó, contudo, a realidade brasileira é desfavorável àquilo que o ECA. Tem um negócio que a gente chama de modelo pronto, que isso aqui, eu não sei se a nossa colega utilizou esse modelo pronto, eu acredito que isso aqui é tudo dela, né? Porque ela tem competência para isso. Mas eu poderia pegar muito bem esse modelo que ela utilizou aqui, bem aqui, ó, e repetir também, tá? Como modelo pronto. Porque se você for pesquisar 1000 redações, né? 1000 redações sobre esse tema, eles vão trabalhar mais ou menos essa ideia aqui, né? Citar o ECA e vai dizer que a lei não acontece na prática. Inclusive, tem assim, ó, em modelos prontos, né? Contudo, essa lei não acontece na prática. É uma forma que a galera utiliza na redação como modelo pronto. Visto que muitos jovens são submetidos a tarefas que os impedem de usufruir seus direitos mais básicos. Quais são? Lazer, saúde e educação. Eu posso explorar isso aqui também em desenvolvimento. Ó, tá? Eu posso pegar um parágrafo e explorar isso aqui. Aí ela continua. Isso ocorre devido à exposição do trabalho infantil, exposição do público juvenil a trabalhos que põem em risco sua saúde, a sua integridade física e mental. Pronto. Está aqui o parágrafo para ela explorar. Eu posso explorar isso aqui, ó, tá? Não impede que eu explore isso aqui no desenvolvimento. Eu posso explorar isso aqui, ó. A juventude, ela é exposta, né, a trabalhos que põem em risco sua integridade física e mental. Aí ela acrescenta para fechar o parágrafo. O que se soma ao fato de que a maioria desses jovens decidem pelo abandono dos estudos. Desse modo, faz-se de suma importância analisar as causas dessa problemática a fim de buscar meios para combater. Beleza? Professora, todas as redações que você receberam nesse nível? Ah, se fosse assim, é muito bom, né? Mas isso não impede que nós chegarmos, né, que nós chegarmos a esse nível aqui, não. Eu tenho redações muito boas, tive muitas redações boas, eu tive redação que a pessoa pegou só os textos e foi comentando. Não é isso. Ah, o texto 1, o presidente falou isso, o texto 2, não é isso, pessoal. Você vai fazer um texto nessa estrutura aqui. Aqui eu tenho um modelo mais resumido. Ó.
de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é estritamente proibida qualquer forma de trabalho até os 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que é proibido. Bem que é proibido, não é proibida. É estritamente proibido qualquer forma de trabalho até os 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Novamente, a parte verde é o que é comum a todos. Ou seja, não diga se é comum a todos, qualquer pessoa pode utilizar essa referência para começar o texto com esse tema. Ok? No entanto, percebe-se a dificuldade em cumprir a lei. Diversas famílias vivem hoje em condições precárias e acabam por incentivar as crianças a buscarem desde cedo uma forma de contribuir financeiramente dentro de suas residências. Perceba aqui que ele não utilizou aquele modelo lá de tema, tese e argumentos de forma bem organizada, não. Isso não impede de eu pegar aqui, ó, explorar essa ideia aqui, de que as condições precárias que as famílias vivem, ó, qual é a tese? Que há uma dificuldade muito grande de cumprir a lei. Qual lei? O Estatuto da Criança e Adolescente. Por que que existe essa dificuldade? Por que que existe essa dificuldade? Professora, como é que eu crio meus argumentos? Quando você explica a tese. E como é que eu explico a tese? Ó, ela está dizendo que existe uma dificuldade muito grande em cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Está aqui. Porque diversas famílias vivem em condições precárias. E esse fator incentiva essas crianças ou esses adolescentes pela necessidade, incentiva que esses adolescentes vá contribuir, né? Que eles vão contribuir financeiramente dentro de casa. É a consequência. Causa e consequência. Tá certo? Então, eu vou explorar o quê? Condição social, condições socioeconômicas, né? Que gera essa necessidade do adolescente trabalhar. Tá bom? Pronto. A Cris colocou aqui, ó, que esse modelo ela já utilizou a partir de uma ideia que ela tinha no período passado. Ela está mostrando o quê? Que o que a gente trabalha numa aula, né, não é abandonado, não. O que a gente explora numa aula, às vezes uma aula ela é pré-requisito para outra. Porque você não pode soltar, não. Tá certo? Muito bem, Cris. O modelo que eu utilizei lá é da Cris, tá certo? O primeiro modelo. Até aqui tudo bem? Aqui foi a revisão de introdução. Vamos partir para a conclusão agora, tá certo? Que é onde existe os alunos perdem mais pontos na conclusão do que na introdução. Vamos passar aqui. Deixa eu escolher esse slide. Pronto, ó. Eu vou deixar isso aqui esquematizado para vocês editarem, né? Pode ser esse modelo aqui, ó. Pode ser o que a Cris utilizou e pode ser outro. Então, quando eu digo assim, a parte verde é o que é comum a outros modelos, né? É comum em outras produções. Eu digo assim, no entanto, percebe, aí você vai lá na sua tese aqui, ó. Qual é a minha tese? No entanto, percebe a necessidade de erradicar, né, o trabalho infantil no Brasil de vez. Percebe a necessidade de diminuir a quantidade de crianças e adolescentes que estão sendo explorados no trabalho infantil. Aí você lança sua tese, depende do que você
tenha em mente, tá bom? Por que que eu penso assim? Por que que minha opinião é essa? Motivo 1, motivo 2, tá bom? Isso aqui é um modelo que vocês podem utilizar. Eu vou disponibilizar uma outra estratégia que não seja o ECA, tá certo? Para ficar diferente. Professora, por que você vai soltar esses modelos? É a César o que é de César, né? Eu tenho alunos que não necessitam dele e eu tenho alunos que necessitam dele. Então, eu preciso tentar ajudar outras pessoas, né, com esse modelo. E outra, utilizar um modelo assim não significa que você não sabe escrever, não. Pelo contrário. Ele só mostra o amadurecimento do nível de produção. Ó, eu tenho um modelo para temas assim, eu tenho um modelo para temas assim. Então, para cada o que a gente usa lá no terceiro ano de eixos temáticos, né? Tem aluno que tem modelos prontos para cada eixo. Você cair lá no cultural, eu tenho meu modelo pronto. Se cair tendo no eixo científico, já tenho meu modelo pronto. Isso aí é amadurecimento, tá certo? Seguindo aqui. Conclusão, nossa querida conclusão, que é a famosa competência 5, né? A conclusão é tão importante que ela tem uma competência só para ela. Só para ela. Que é a competência 5, na redação. A gente estava falando aqui na aula do primeiro ano sobre aquela estratégia de identificar a opinião principal, né? Eu identifico a opinião principal na introdução. Não precisa ler o texto todo para você. Qual é a opinião principal do autor? Você não precisa ler a redação inteira para identificar qual é a opinião principal do autor. Você sabe que a opinião principal do autor, que é a mesma coisa de tese, está na introdução. Professora, eu fiquei com uma dúvida. Eu vou ler o restante da redação? Você vai ler a conclusão. Por que eu vou ler a conclusão, professora? Olha aqui o slide. Eu tenho na conclusão, na primeira linha, tá? O que os especialistas chamam de retomada de tese ou reafirmação de tese. Por que a tese é a opinião principal, professora? Porque a tese vai direcionar todo o seu texto. A tese é o norte do seu texto. Tudo tem que estar aliado a ela, alinhado a ela também. Tem? Você tem que alinhar o seu texto todinho à tese. Então, por que eu vou, para identificar, se eu fiquei com dúvida, né? Para saber qual é a opinião principal, eu vou ler a conclusão. Porque tem uma parte da conclusão, na primeira parte, que vai dizer assim, ó. Primeira linha das primeiras linhas da conclusão, você vai reafirmar a tese. Você vai reafirmar a sua opinião principal. Tá certo? Ou você vai retomar a sua tese. Segundo ponto, né? Lançar a proposta de intervenção. Depois que você reafirma a sua tese, não é pegar a tese lá em cima e copiar, colocar, não. Você altera alguma coisa, você reafirma, né? A sua opinião. E depois disso, você lança a sua proposta de intervenção. Professora, como é que eu faço essa proposta de intervenção? Lá no desenvolvimento, você explorou os problemas, né, que envolvem a tese. Motivo 1, motivo 2. Por que os adolescentes abandonam? Por que os adolescentes vão trabalhar? Questões sociais, para ajudar a família, para se sustentar, para aprender um emprego. Esses são os motivos. Entendeu? Todos esses motivos são um problema? Depende de como você colocou no seu texto. Então, se eu coloquei que isso é um problema, que esses são os problemas, eu tenho que procurar uma solução para o meu problema. Aí é que entra a proposta de intervenção. Se o problema é esse,
Qual é o problema aqui? Caneta sem bocal, eu tenho que solucionar como? Com o bocal. Mas digamos que essa caneta, o problema dessa caneta é falta de tinta, colocando o bocal vai resolver o problema? Não. Você tem que lançar na conclusão uma intervenção, né? Quando eu coloco intervenção, estou falando de solução. Quando eu coloco proposta de intervenção, eu estou dizendo como é que o problema vai ser resolvido. Quando eu lanço minha proposta de intervenção, que é essa, ela tem que resolver o problema da redação. Se o problema da caneta é tinta e não bocal, se eu colocar o bocal, não vai acontecer nada. Então, o que é que acontece na conclusão? O que é que acontece na conclusão? Eu preciso resolver o problema que eu apresentei. Professora, mas por que eu apresentei esse problema? Porque precisa. Texto dissertativo, argumentativo, é você problematizar. Qual é o problema do trabalho infantil no Brasil? É isso, é aquilo. Como é que eu resolvo? Conclusão, proposta de intervenção. Estão entendendo? Então, proposta de intervenção é o quê? É resolver o problema que você apresentou no seu texto. É resolver os problemas que você apresentou no seu texto. Como é que eu faço isso? Então, o que é que tem na nossa conclusão? Retomada de tese e proposta de intervenção detalhada. Detalhamento. Professora, como assim, ó? Quem tá com o microfone ligado aí, pessoal? Na minha conclusão, tem que ter o quê? A ação, certo? A ação, ela é a própria proposta de intervenção, tá certo? A ação é o que vai... Como é que eu vou resolver o problema? Com isso aqui, ó. A ação é o quê? É o que vai ser feito. O agente, né, que a gente chama de agentes resolutivos ou resolutores, é quem vai fazer a ação, é quem vai aplicar a ação. Tá bom? Metodologia é como essa ação vai ser feita. E a finalidade? É para que essa ação vai ser feita? Para que vai ser feito isso? Ora, é muito fácil. Eu vou fazer a ação para resolver o problema. Né? É basicamente isso mesmo. Professor, mas como é que o Ministério da Educação quer que eu resolva o problema desse tamanho? Como é que o Ministério do Desenvolvimento Social quer que eu resolva esse problema? Você não vai resolver o problema. Não é você. Você vai dizer o que é que pode ser feito. E você vai dizer quem vai fazer. Quem que vai fazer isso aqui, ó? Eu acho que... Tô falando eu acho, assim, de forma oral, tá bom? Mas na redação você não pode usar isso de forma nenhuma, pelo amor de Deus. O problema do trabalho infantil tem que ser feito um investimento em parcerias, né? Tem que ser feito parcerias entre as entidades da educação, entidades sociais e algumas empresas privadas para valorizar, né, a ação entre entidades da educação, entidades sociais, né, e empresas privadas para incentivar aí a geração de emprego, né, e intensificar atividades para esses adolescentes não precisarem trabalhar. Atividades recreativas, atividade de educação, mas ele não vai trabalhar como?
Ele não vai trabalhar quando o pai dele tiver um emprego. Então, por isso a parceria aí de que essas empresas gerem mais emprego. Ah, mas como é que gera emprego? Governo e empresas privadas. Como é que eu gero essa ação social? Educação, empresas de caráter social, sem filantropia. Então, como é que eu vou resolver o problema? Aqui, ó. Um problema do trabalho infantil, por exemplo, eu não vou sentir necessidade. Eu sou adolescente, eu não sinto necessidade de trabalhar quando os meus pais têm como me sustentar. Entendeu? Quando os meus pais têm como me sustentar. Se o meu pai não tem como me sustentar, sou eu que tenho que trabalhar? Sou eu que tenho que trabalhar? Não, quem tem que trabalhar é meu pai ainda e minha mãe, não é? Quem tem que trabalhar são os meus pais, tá certo? Ah, mas os meus pais trabalham e ainda não é suficiente. Tem uma atividade ali que eu posso fazer, tá certo? Ah, tem uma atividade que eu posso fazer. Qual é? Ajudar o balconista, né? Ajudar na recepção de uma farmácia. Não pode ser, pessoal, um adolescente de 14 anos, de 13, de 12, embora tenha, encher uma caçamba de pedra, pessoal. Quando a gente fala que o adolescente pode trabalhar, que ele tem condições, que ele tem necessidade, né? E que às vezes ele precisa trabalhar de fato, tá certo. Mas encher uma caçamba de pedra, né? É muito pesado. Trabalhar 10 horas cortando cana é pesado. Trabalhar 10 horas fazendo carvão é pesado. Entendeu? Quando eu acredito que na fala do presidente, ele disse que o adolescente pode fazer tudo menos trabalhar, ele não estava falando disso, né? Ele está falando dessas atividades mais leves, né? De atividades como aprendiz, que tem uma bolsa. Mas a gente sabe que não vai alcançar todo mundo, né? Infelizmente. E o número de crianças e adolescentes que trabalham passa de milhões de pessoas, infelizmente, né? É triste, infelizmente, você vê uma criança, né, de 7 anos, de 8, tendo que trabalhar para sustentar a família. Aí acontece também que às vezes o pai e a mãe se acomodam e passam a explorar os próprios filhos. Tem isso também, tá bom? Então, a proposta de intervenção não é você que vai ser o solucionador do problema. Você vai indicar o que é que pode ser feito, que é a ação, tá? Quem vai fazer? Você vai dizer, é o governo federal, através do Ministério da Economia, em parcerias com empresas privadas, né, que tendem a aumentar a geração de emprego em áreas mais pobres do país. Pronto, aqui a ação, está aqui o agente. Como é essa geração de emprego? Porque o trabalho infantil ele não é solucionado só com atividades educacionais e recreativas, não. É geração de emprego e renda mesmo, é uma bolsa, né? Como Bolsa Família, que precisa ser repaginado, né? Precisa ser repaginado. Uma vez que eu tive acesso aos indicadores do Bolsa Família, aí, em 10 anos, mais ou menos, 8 anos, 7, o Bolsa Família ele teve mais efeito na economia do que na educação. E não pode ser descartado. Tudo bem que, quando eu digo que a solução está muito voltada à questão econômica, na geração de emprego, ou de uma bolsa, né? Sim, mas a educação não pode ser deixada de lado nunca. E aí o Bolsa Família ele dá mais resultado na economia do que na educação. Por quê? Porque aquele dinheiro, às vezes, é a única renda que aquela família tem. A ideia era o quê? Né? Porque antigamente eu chamava de Bolsa Escola. Bolsa Escola. Aí o que acontecia? Tá com mais de 10 anos, sim. Tá com mais de 10 anos. O que acontecia?
quem ia para a escola, né? Era para incentivar as pessoas a irem para a escola. Então, ele surge aí como um projeto dentro da área de educação e social. Mas os seus efeitos mais imediatos foram dentro da economia, né? Porque quando o governo dá um dinheiro desse, pessoal, como auxílio emergencial, ele diz, as pessoas, porque o governo é bonzinho, né? Dá o Bolsa Família, dá o auxílio emergencial, dá outras bolsas desse nível, é porque o governo é bonzinho. Mas se eu disser para vocês que o governo está pensando mais nos empresários do que as pessoas que não têm aquela renda. Como assim, professor? O governo, quando solta um auxílio desse, ele está pensando mais nas empresas e no próprio governo. Por quê? Houve uma pressão muito grande, né? Dos empresários, porque a galera estava assim, o povo brasileiro estava sem trabalhar, o povo no mundo inteiro estava sem trabalhar. Como é que vai chegar dinheiro para as empresas? Como é que as pessoas vão comprar comida, remédio durante essa pandemia? Se não tem emprego. O que acontece? O governo injeta essa reserva na população. O auxílio emergencial dá para sustentar uma família todinha? Não. Assim como o Bolsa Família não dá, mas era a renda que essas pessoas tinham. Aí o que acontece? Parte do dinheiro vai para empresas, para o comércio, né? A outra parte vai para o governo, com a arrecadação de imposto. Então, se você pegar, o dinheiro está voltando, né? O dinheiro vai voltar para o governo de alguma forma. Porque havia a pressão dos empresários e o governo estava sem arrecadar também essa parcelazinha aqui. Tá certo, professor. Então, as empresas ganharam, o governo ganhou e eu me alimentei. Tudo certo, tudo certo. É porque às vezes as pessoas pensam que a intenção é porque eu vou ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Então a gente tem que estar de olho por trás de uma solução. Tá? Atrás de uma solução. Então, por exemplo, existe agora a proposta de uma renda, né? Renda Brasil, que o governo federal está propondo. É uma forma de resolver isso aqui também. De ajudar a resolver. Porque essas famílias que não têm uma renda fixa passaram a ter uma renda, por exemplo, de R$300 a mais. E aí essa criança que ganhava R$100 por mês, R$200 por mês, poderá talvez deixar de trabalhar. Tá certo? Então, como é que eu resolvo esse problema de trabalho infantil? Através de soluções, mas não pode ser só social e educacional, não. Trabalho infantil, a gente tem que intervir realmente na renda dos pais dessas crianças, desses adolescentes, porque se eles têm como se sustentarem, né, eles não vão precisar trabalhar. Então, eu dei uma fugida aqui para a orientação temática e vamos voltar agora para a técnica, né? Porque a redação é assim, a gente tem a orientação temática e tem a parte técnica. Então, na nossa conclusão, que é o parágrafo final, né, da redação, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Reafirmação da tese e detalhar a intervenção. Quem faz, o que faz, tá? Como faz e para que faz. Eu vou só ligar aqui o ar que eu tô mais de calor. Voltando aqui. Voltando, né? Então, vocês precisam se prender, pessoal, a esse detalhamento da intervenção, tá bom? Você vai reafirmar a sua tese e vai mostrar o que poderia ser feito para resolver o problema que você apresentou. Quem vai resolver o problema, que não é você, você vai indicar o que pode ser feito. E vai dizer ao Ministério da Educação
É o Ministério da Economia, né? É o governo federal? São empresas privadas? É a sociedade? É a família? Você vai dizer quem vai resolver. Tem um esquema que eu vou passar para vocês assim, ó. Não sei se eu já passei, eu acho que não. Passei não. Eu tenho um quadro com os possíveis agentes e o que é que esses possíveis agentes vão fazer, que são as ações. Professor, isso é muito bom, é muito bom. Meu tema aqui é trabalho infantil. Aí eu vou lá no material, né? Olho, eu tenho lá umas 40 soluções e vejo qual solução encaixa na minha conclusão. Aí lá da solução tem quem vai fazer, né? Se é a família, se é a sociedade. Tem até um nomezinho que a gente chama. Eu esqueci agora. É família, sociedade, né, governo, e é igual o ADM para compor, certo? Poder público aí vai dizer quem é que vai resolver. Aí eu tenho esse grupo e o que é que eles podem fazer, tá certo? Então ajuda bastante, esse material ajuda bastante a vida de vocês lá na conclusão. Eu tenho as possíveis, você só vai detalhar, né? O detalhamento, ele é muito mais particular. Dentro desses quatro, é na metodologia que vai diferenciar. Por quê? Porque o agente eu posso pegar do meu esquema, a ação eu também posso pegar do meu esquema, mas aí como é que vai ser feito? Aí é aí que você vai dar a sua cara, tá bom? Então, assim como a introdução, a conclusão tem todo, né, um esquema estruturado que eu posso só pegar, né, as formas já prontas ou sugeridas e encaixar dentro do meu texto. Quando eu digo assim, só pegar, né, existe os ajustes, tá bom? Não é só você copiou, colou e pronto, tá feito. Não, existe aí a sua cara que precisa ser dada, né, na redação. Tá aqui o modelo, ó. Peguei só a conclusão. Portanto, torna-se necessário um trabalho coletivo ao combate à exploração infantil, tendo em vista os perigos frente a essa atividade legal. Então, isso aqui é o que a gente chama de retomada de tese ou reafirmação da tese. Eu não vou dizer exatamente o que eu falei lá em cima, não. Tá? Eu falo mais ou menos o que eu falo. Eu dou um direcionamento aqui para o que eu falei lá em cima. Não é exatamente o que eu disse, não. Desta arte, né, ou dessa forma, faz-se necessário uma fiscalização mais rígida nas empresas, nas ruas das cidades, por parte do poder público. Ó. Está dizendo que uma solução seria o quê? Fiscalização rígida. E quem vai fazer? Poder público. Para quê? Para impedir a contratação de indivíduos abaixo de 14 anos. Deu para pegar aí, pessoal, a estrutura que eu estou mostrando? Eu só dá uma olhada aqui no chat que eu abandonei vocês. Pronto, eles querem comer. Tem uns aí que trabalham e não ganham nada. Aí não faz sentido, né, William? Trabalhar e não ganhar. É permitido ser ajudante, mesmo sendo menor de idade? Como eu falei, o estatuto, ele proíbe. Agora não, em outras épocas, já são 11, 15. Em outras épocas, pessoal, aqui em Chaval mesmo, era muito mais complicado isso, sabe? Era muito mais complicado uma adolescente trabalhar, porque eu tinha o conselho escolar, o conselho tutelar, né?
o Ministério Público, aí às vezes uma empresa, um comércio, né, alguma coisa do tipo, eles não querem contratar ninguém como ajudante, porque a fiscalização bate em cima. Hoje já é mais leve. Agora você tem que entender, por exemplo, professor, eu abandonei a escola para ir trabalhar. Se houver uma denúncia, a sua família vai responder e o comércio também, né? O seu empregador vai responder. Como é que você deixa que você tem 15 anos, deixa de trabalhar, deixa de estudar e vai trabalhar? Porque a lei proíbe, né? Aí ele diz, ressalvo na condição de aprendiz, tem que ver. Você trabalha 4 horas por dia, 3 horas por dia. Você não pode trabalhar 10 horas enchendo uma caçamba de pedra, entendeu? É só uma pequena ajuda, aí é uma outra história, né? Sim. Como é que você vai, como é que você vai trabalhar para uma pessoa sendo ajudante e não vai ter nenhuma rentabilidade? Não faz sentido, né? Você está me ouvindo? Sim, Está me ouvindo, né? Tá ouvindo, Gabriel? Pronto, tô. pronto, valeu. Vamos tocar. Sim, a pergunta é: vocês pegaram esse esquema que eu mostrei para vocês? Como dentro da conclusão tem os pedaços, a retomada da tese, né? O agente, a solução, como é que vai ser feito, para que vai ser feito. Aqui, ó. Retomada de tese, né? A ação, quem vai fazer, que é o agente, e para que vai ser feito. Aí, igualmente necessário que o Ministério da Cultura, igualmente necessário é que o Ministério da Cultura, em parceria com os centros comunitários, disponibilize oficinas de artesanato ou cursos profissionalizantes, muito bom, aos responsáveis dessas crianças, para que assim tenham uma profissão, podendo exercê-la, e como resultado melhorando a renda familiar. Vocês estão percebendo, dentro da conclusão, quais são os tópicos que eu expliquei? Retomada, ação, agente, para quê, como, né? Eu vou pegar, né, pessoal? Pronto? Então vamos aqui explicar. Deu para entender, pessoal, essa estrutura? Deu um feedback, dá um feedback aí no chat, por favor. Deu para entender? Na conclusão, faz o quê? Eu retomo a tese, né? Apresenta a solução e detalha a solução. O segredo está onde? No detalhamento da solução. Quem vai fazer, como vai ser feito, para que vai ser feito, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer. Como é que vai ser a tarefa? Não de hoje, tá certo? Quando eu passo aula, eu não passo a tarefa. Mas eu já vou explicar aqui, nós já estamos com o tempo aqui extrapolado, eu já vou adiantar como é que vai ser a tarefa da semana que vem, tá bom? O que também não impede você fazer antes. Se você tiver com o tempo, você pode fazer antes. Eu estou recebendo ainda a tarefa da semana passada. Eu vou só explicar como é que vai ser a da aula que vem.
Ó, na próxima aula, vocês vão fazer os ajustes na redação que vocês mandaram para mim, né? Quem já recebeu, é claro. Por isso que eu vou dar mais essa semana, porque quem não recebeu não pode fazer o ajuste, né? E vai fazer assim, ó. Pegar a redação, né? Pegar a redação e revisar a introdução para ver se está como a gente usa, tá bom? Aí lá no quando eu estou corrigindo, vocês perceberam que agora eu estou usando o arquivo lá no Drive. Aí eu vou lá e compartilho a redação com as alterações aqui, ó, na barra lateral. Né? Eu digo em cada pontozinho que é que precisa melhorar. Aí você vai fazer os ajustes, principalmente na introdução e na conclusão. Principalmente na conclusão, tá bom? Porque assim, até o desenvolvimento está mais ou menos padronizado. Mas na conclusão deu uma deslizada boa. Então, essa tarefa aqui que eu estou explicando é a tarefa da semana que vem, tá certo? Eu vou postar no blog antes de sexta, tá bom? Já vai estar lá no blog. Vocês têm o link do blog, é só ir lá, olhar a data, que é dia 11, tá bom? Dia 11. E já pode ver como é que vai ser a tarefa. Mas a tarefa vai ser basicamente essa. Você vai pegar a redação que eu estou corrigindo, né, que parte já recebeu, vai adaptar essa redação, principalmente na parte da conclusão, dentro dessa estrutura aqui, tá bom? Teve gente que fez a conclusão, teve gente que não fez, tem gente que fez a conclusão nada a ver. Eu estou dando feedback para cada um. Então, qual é a tarefa da semana que vem? Você vai reorganizar a sua redação para essa estrutura aqui, principalmente na parte da conclusão. Deu para entender a tarefa? Isso. Já estou adiantando. Se dá para fazer, você já. Porque assim, ó, a produção, ela leva um tempo, né? Porque às vezes a produção, uma coisa é você fazer um parágrafo, outra coisa é você fazer a redação completa. Você vai ler um pouco, você vai pesquisar, tá certo? Aí, o que acontece? Você precisa de um repertório para fazer essa redação. Então, eu vou deixar no blog a atividade de sexta, para todas as turmas, de primeiro e segundo, porque a do primeiro ano também foi mais ou menos isso, adaptar a introdução. Aí, aí o que acontece? Você vai fazer essa adaptação, tá bom? Eu vou fazer esse modelo aqui, eu vou deixar para vocês disponíveis 2 modelos. Eu vou dar esse suporte maior para vocês. Eu vou deixar 2 modelos e as sugestões para a introdução, sugestão para o desenvolvimento, sugestão para a conclusão, tá certo? Eu vou dar esse apoio aí, né? Como eu falei, a César, o que é de César. Tem gente que não precisa, perfeito. E tem gente que tem essa necessidade, entendeu? Então, eu vou deixar 2 modelos para vocês, de introdução, de conclusão, e umas dicas para o desenvolvimento. Aí você vai ter esse tempo inteiro aí para fazer a redação. Então, nós temos dia 11 a próxima aula, né? Que é essa tarefa. E aí vocês geralmente têm um final de semana, tá bom? Porque eu tenho que preparar. Vai ter um aulão de barroquinha. Eu achei de fazer esse aulão pelo Meet. Eu não sei se... Eu vou só encerrar a gravação, aí eu vou dar umas orientações para vocês aqui. Vou encerrar só a gravação aqui.